para utilizar com as crianças. Essa sala é que provocava mais desespero. Porque, por exemplo, a maioria dos professores nunca tinha jogado o Xbox. E como é que você vai colocar isso para as crianças, fazer toda a calibração que precisa se você nunca experimentou, se você nunca usou? Então isso causava uma sensação de muita angústia, e a gente nos primeiros dias ficava jogando, ficava brincando, para também, antes que as crianças chegassem, ter um mínimo de domínio naquela aparelhagem para receber aquelas crianças. Essa sala já está bem diferente hoje em dia, os computadores foram trocados por notebooks, que teve um efeito bem legal para as crianças, eles usam muito bem o notebook, ocupa menos espaço, a gente conseguiu pôr um número maior de computadores disponíveis na sala, computadores mais modernos, dava para colocar mais coisa do que simplesmente joguinhos do Linux, que era o inicial. Aí, vamos ver notificações depois. Bom, para dar isso certo, para dar isso certo, eu como orientadora pedagógica tinha assim, um papel muito importante para que isso funcionasse, para que as pessoas não desistissem antes que o projeto se concretizasse. E aí a gente estipulou alguns eixos. Primeiro a gente criou um HP, que a prefeitura daqui paga até 9 horas por semana para o professor fazer trabalhos na escola fora da sala de aula. Então a gente criou um HP de salas ambientes para a gente estudar, então ler material sobre organização dos espaços, para a gente repensar como que organizar melhor essas salas, para a gente trocar nossas angústias, falar como estava sendo essa experiência, pensar em estratégias. A professora está desenvolvendo um projeto. Nesse projeto ela tem que pensar, bom, eu vou estar em tal sala, o que eu posso fazer nessa sala do meu projeto? Quando eu estiver em tal sala, o que eu posso fazer? Então o planejamento dela, ela não tinha tudo lá na sala mais disponível. Ela tinha, eu estou nessa sala, eu tenho que pensar que recurso eu utilizo dessa sala para atingir os meus objetivos pedagógicos. Também para fazer registro, porque é uma coisa que não existe quase material sobre salas ambientes e educação infantil. Você acha muito material sobre organização de espaços, mas você não acha material específico sobre salas ambiente na educação infantil. Acho mais no fundamental, naquela experiência do Estado, fez uma vez, mas na educação infantil é difícil. Então a gente começou a produzir material sobre isso, sobre a nossa vivência dessa implantação de salas ambientes, visitar outras escolas, ou que tinham salas ambientes, ou que tinham organizações espaciais que valiam a pena ser pensadas, trazer pessoas para conversar com a gente, teóricos, pessoas da universidade, gente para nos ajudar nessa reflexão. Nessas 9 horas semanais a gente usava para pensar, mas todos os professores do OG3 entraram nesse HP, para a gente pensar junto e conseguir e organizar. Porque uma coisa que a gente precisou trabalhar muito no início foi reorganizar essas salas e pensar como seria mais funcional para que 8 turmas passassem por lá. Então foi tudo fotografado, etiquetado. Então tinha uma caixa, na caixa colava, essa caixa de determinado jogo de encaixe, colocava uma foto e escrito, para as crianças mesmo saberem em que caixa que elas colocariam determinado brinquedo. Então foi um longo trabalho de organização, e lógico, com muito conflito, muita briga, porque eu não encontrei a sala do jeito que eu deixei, porque agora eu não tenho as minhas coisas mais, o que era meu foi, assim, o que era só meu agora é de todo mundo, toda essa questão. Na prática, as crianças adoraram, gostaram muito, as crianças assim, logo aprenderam rapidamente a se organizar. A gente fazia um esquema assim, para as crianças saberem que sala que elas seriam recebidas. Então tinha um cronograma, né, que depois eles decoraram, mas no início tinha a foto da sala, da turma, e a foto da sala. Então eles olhavam e já sabiam para que sala eles tinham que ir. Os pais também entenderam bem esse processo, fizeram reunião com os pais, tudo. E as crianças gostaram muito. As crianças tinham assim, a sala preferida, que legal, hoje eu vou na sala tal, que é a minha sala preferida. E elas ficaram assim, deslumbradas com a quantidade de brinquedos, com a quantidade de materiais, de artes, com a quantidade de fantasias, de acessórios que elas tiveram acesso e que possibilitaram que o professor desenvolver muito mais as linguagens dentro da perspectiva das 100 linguagens da criança, né? Que permite que a criança mexa com música, com teatro, com artes plásticas, com leitura, com escrita, com contação de história, com todas as possibilidades de linguagem que a gente quer desenvolver nas nossas crianças. Com o tempo a gente foi modificando as salas. Essa parte eu perdi um pouco desse processo porque eu fiquei grávida, estava em licença maternidade, mas os professores começaram a subdividir as salas em ambientes semiabertos, seguindo um pouco a ideia em Reggio Emília, de os espaços eles não são nem completamente fechados, nem completamente abertos. Então, a estantinha de livros, o palco no canto, a parte de fantasia da casinha. Então, foram criando subespaços dentro da sala em vez do espaço amplo que era
já está estudando se funciona melhor ou não do que a anterior. A sala de jogos abaixaram todos os brinquedos, tinha muita coisa alta no início, então foi tudo sendo colocado mais para baixo, colocaram mais mesas, porque a gente usava o corredor antes para jogos de tabuleiro, quando as crianças queriam mesmo, usava os corredores da escola, então também foi sendo dividido e foi abaixado tudo para mais alcance das crianças. E a ideia de salas ambientes contempla não só a sala em si, mas todos os espaços da escola. Nós continuamos estudando os outros espaços e o momento agora é o momento de mexer no parque. Então nós estamos em estudo, a gente tem 2 parques, um deles enorme, com uma possibilidade de colocar muita coisa bacana. Então nós estamos estudando brinquedos que fujam desse padrão tradicional de parque, vão mais para que mexam mais com sentidos, com outras possibilidades de parque. Também o espaço da horta e a composteira, isso aí foi no início antes de ser plantado, mas a horta já passou por várias plantações e colheitas. Então o espaço da horta como mais uma sala, mais uma possibilidade dentro da escola. E assim, a gente usa todos os espaços. Nós temos corredores amplos que são usados como extensões da sala de aula. Cada classe tem a sua varanda, que também está sendo planejada para todos os espaços serem ocupados da maneira mais funcional possível, tentando garantir segurança para as crianças, espaço para elas se movimentarem, possibilidade de acesso a diferentes materiais, possibilidade de integração entre as crianças e das crianças com os adultos. Encerrou, né? Essa aqui é um pouquinho da referência que a gente está utilizando para nossos estudos em relação aos espaços na escola. A gente quer se tornar uma escola piloto em Campinas, na discussão do espaço, e por isso a gente tem estudado muito para conseguir alterar nossos espaços de maneira pensada e usar melhor possível os espaços que a gente tem.